Oi gente, tudo bem? Como vocês podem ver, a gente hoje está na companhia da pequena Sully, fofa, que quer ficar no meu lado hoje. E o vídeo de hoje vai ser aquele sobre 5 dicas simples sobre algum assunto. Dessa vez eu vou dar 5 dicas para criar um roteiro interessante. Eu sei que muitos de vocês já me pediram para falar sobre roteiro, foi algo que eu ainda não falei muito por aqui, então eu decidi fazer esse vídeo, espero que vocês gostem. Oi, esse vídeo é pra você que quer fazer um roteiro interessante. É isso mesmo. Dica número 1, defina um objetivo para a sua história. Talvez o mais importante de você criar uma história seja você definir um objetivo para ela. O que você quer dizer com a sua história? Qual a mensagem que você quer passar? Não adianta só você ter um monte de ideias legais se você não conseguir unir elas e tentar passar alguma mensagem. É claro que algumas vezes a gente se depara com algumas histórias que simplesmente parece que não dizem nada, mas no fundo elas estão dizendo alguma coisa. É sempre legal quando você tem um objetivo pra história que você quer escrever, então... Esse é meu irmão dando risada, eu acho que eu vou fechar a porta. Continuando. Então quando você tem esses objetivos bem claros e definidos na sua cabeça, fica muito mais fácil unir acontecimentos e reviravoltas que você tem na sua cabeça e você não sabe exatamente como juntar eles. Dica número 2. Dê profundidade aos seus personagens. Bom, eu acho que vocês alguma vez já ouviram falar na diferença entre os personagens esféricos e lineares. Como vocês sabem, os personagens lineares, eles continuam os mesmos do começo ao fim de uma história. Então, na verdade, se durante a história não ocorre um amadurecimento, então, na verdade, é muito difícil que esse personagem se torne interessante, a não ser que ele tenha algum papel importante... Ô, mosquito! A não ser que ele tenha algum papel importante dentro da história, como, por exemplo, ser um ancião. Então, basicamente, os personagens interessantes são aqueles que amadurecem, mudam de ideia durante o caminho. E é simplesmente porque eles são muito mais parecidos com as pessoas reais, porque as pessoas, elas estão sempre mudando, então é um processo que é muito pertinente a nós mesmos, então fica muito mais fácil da gente se identificar com esse tipo de personagem. Dica número 3. Não se prenda a apenas um gênero. Eu sei que essa foi uma das dicas de vídeos passados, de não se prender a apenas um gênero. Nenhuma história é só de drama, só de romance ou só de ação. Quando você une aspectos desses diversos gêneros, a história fica muito mais rica e passa sentimentos e sensações diferentes para quem tá lendo a sua história. Sem contar que quando você explora gêneros que geralmente você ou não tem interesse ou nunca escreveu histórias sobre eles, isso força você a estudar mais sobre esses gêneros e fazer pesquisas mais aprofundadas, ou seja, além de você sair do lugar comum, você aprende muito mais como roteirista. Dica número 4. Utilize os clichês a seu favor. Eu sei que muitas vezes a gente ouve histórias que elas são tão clichês e tão iguais que não tem graça nenhuma, a gente acaba não se surpreendendo e acaba não gostando muito da história, mas existem alguns exemplos bons de clichês que funcionam, contanto que você utilize eles a seu favor e que deem um toque especial na sua história e não sejam totalmente pautados por esse clichê. Afinal, os clichês existem pra alguma coisa, se eles não funcionassem, então eles não seriam clichês. Dica número 5, e não menos importante, na verdade essa talvez seja a dica mais importante. Crie uma história que você mesmo gostaria de ler. Claro que isso parece um pouco óbvio, assim, mas é importante que seja uma história que você mesmo gostaria de ler. Então, quando você lembra de filmes, ou livros, ou quadrinhos que você leu e assistiu, e eles não seriam perfeitos por alguns mínimos detalhes, então você tem que pensar nesses detalhes. O que tornaria aquela história mais legal? Então, na verdade, como disse o nosso mestre Neil Gaiman, você pode ter um plot muito interessante, mas o que vai tornar ele único é o seu jeito de contar essa história, que é diferente do meu jeito de contar uma história e de outras pessoas também. Então, o que torna um roteiro interessante é o jeito como você conta a história. Não se esqueçam de deixar dúvidas e sugestões aqui nos comentários do vídeo. E é isso, até o próximo. Tchau. Que foi? Pegou no lugar? Sorri, eu faço com você. Vem meu bebê, fica no meu colinho. Colinho, 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 colinho. Gato. E reviravoltas.
coisa linda. Último teste, por favor.